Jesus te ensina a purificar a sua mente. Eu vou te dar 5 coisas que acontecem quando Deus começa a purificar a sua mente. Como que está a tua mente agora? Agora está poluída, cheia de pensamentos negativos, cheia de pensamentos ruins, pensando que você não vai conseguir, que você não pode, que você não consegue, que você não tem valor, que você não é de nada. É isso que está na tua mente? O que está na tua mente aí que o inimigo jogou seta? Jogaram na sua mente também pessoas com palavras negativas, dizendo que você não vai ser feliz? E tem palavras negativas que entram na mente mesmo e poluem a mente. E tem até pessoas que está na mente, foi jogado seta maligna da pessoa tirar a própria vida. E isso não tem saído da sua mente. Mas preste atenção nessas 5 coisas, ou sinais, nessas 5 coisas que acontecem quando Deus começa a purificar a sua mente. O que acontece quando Deus começa a limpar a sua mente? Preste atenção. Se você já está percebendo uma dessas 5 coisas que eu vou te falar, então é porque a sua mente já está começando a ficar purificada e você vai ter a glória de Deus na sua vida. A sua mente vai ficar uma mente de Cristo e você vai ver a diferença na sua vida. Mas antes de eu te revelar 5 coisas que acontecem quando Deus purifica uma mente, eu preciso ler o texto da palavra de Deus, que se encontra em Salmos 26, verso 2, que diz assim: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Olha que salmo maravilhoso. Estava pedindo para Deus esquadrinhar, verificar, examinar a mente e o coração. E a tua mente, como que está ultimamente? Aqui tem pessoas que a tua mente não está boa, está muito conturbada, cheia de problemas e cheia de pensamentos negativos. Mas você já vai começar a ficar com a mente purificada, porque Deus vai purificar a sua mente. Você crê? Depois desse conteúdo, a sua mente vai ser purificada. Você crê? Então, já comente assim, a minha mente vai ser purificada. Comente aí. Comente assim, a minha mente vai ser purificada. Eita, comente aí. O primeiro sinal, ou a primeira coisa que acontece quando Deus começa a purificar sua mente, é que você começa a ter discernimento de tudo. Você começa a ter discernimento espiritual e começa a ter discernimento das coisas físicas. Deus, ele começa a te mostrar e você começa a ter uma percepção muito forte em algo que você vai fazer que vai dar certo. Você começa a ver com a sua mente em que passo que você vai dar, em que direção você vai tomar. Você começa a ter um discernimento, mas um discernimento tão forte que você vai começar a dar só os passos certos. Você vai começar só a tomar decisões certas. Você só vai ir para o lugar na hora certa e no momento certo. Você vai perceber que a tua mente ela vai ser purificada, que você vai perceber um discernimento. Um discernimento tanto de coisas espirituais, de coisas ruins, e você vai repreender. E um discernimento de coisas físicas, pessoas, você vai saber discernir se uma pessoa é falsa com você ou se uma pessoa está com inveja de você,
se a pessoa está sendo sincera com você ou não. Essa é a primeira coisa que acontece quando Deus começa a purificar a sua mente. Você começa a ter discernimento espiritual e de todas as coisas. Você percebeu algum discernimento já na sua vida? Já percebeu? Já percebeu que na tua mente, você falando com alguém, você já percebe se a pessoa está mentindo? Na sua mente, você olha para a pessoa e você, nos pensamentos da sua mente, você já vê se a pessoa está sendo falsa ou não. Então, Deus já começou a purificar a sua mente e você já está começando a ter discernimento. A segunda coisa que acontece quando Deus começa a purificar a sua mente é que você começa a ouvir a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus dentro da sua mente? Já ouviu? Se você já ouviu, ou tem ouvido, ou se for ouvir a voz de Deus falando dentro da sua mente, é porque Deus já começou a purificar a sua mente. E Deus vai te dar sabedoria, inteligência, Deus vai te dar estratégia, mas estratégia para você ter sucesso na vida. Então, a segunda coisa que acontece, quando Deus está purificando a sua mente, você começa a ouvir a voz de Deus dentro da sua mente. Você já ouviu a voz de Deus dentro da sua mente? Tem ouvido? Então, comente aqui se você já ouviu a voz de Deus dentro da sua mente. Essa é a segunda coisa que acontece quando Deus começa a purificar a sua mente. A terceira coisa que acontece, quando Deus começa a purificar a mente de uma pessoa, meu Deus do céu, essa terceira coisa aqui é extraordinária. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Também comente aí o que tem acontecido na tua mente, quais são os problemas que têm acontecido na sua mente, porque Deus vai purificar. E comente aí o seu pedido de oração, porque eu vou estar orando para Deus purificar, limpar a sua mente, para Deus entrar na sua mente e tirar tudo que não agrada a Deus, porque esse conteúdo que você está vendo, Deus vai purificar a sua mente. E compartilhe esse conteúdo. Você pode compartilhar? Compartilhe agora com 7 pessoas. Você pode? E clique aí no joinha. Clique no joinha aí. Dê o seu like aí. Olha, a terceira coisa que acontece, quando Deus começa a purificar a sua mente, você começa a ter sensibilidade espiritual. Quando Deus começa a purificar a sua mente, quando você entra em um ambiente, você percebe se naquele ambiente se tem obra de bruxaria, feitiçaria, se tem espíritos. E você vai orar e vai ser cancelada. Obras de bruxaria e espíritos vão ir embora. Então, a terceira coisa que acontece quando Deus começa a purificar a sua mente, você começa a ter sensibilidade espiritual. E você percebe se o lugar está pesado, carregado. E você percebe também se uma pessoa está carregada. E se aquela pessoa está cheia de coisas negativas na vida dela ou dele. Você começa a ter essa sensibilidade. É porque Deus está purificando a sua mente. Você tem sensibilidade espiritual? Você percebeu que você tem tido essa sensibilidade espiritual? Então, é porque Deus está purificando a sua mente. E olha, quando Deus purifica uma mente, a mente da pessoa, ela fica muito inteligente. Ela fica muito rápido. Você percebe as coisas mais rápido. Você pensa mais rápido. E você toma decisões mais certas. E você vê coisas extraordinárias.
É incrível. Na sua mente, enquanto uma pessoa vai falar algo, você já tem você já percebe, já tem uma sensibilidade de até saber o que a pessoa já vai pensar. É impressionante quando Deus purifica a mente de uma pessoa. Você tem tido sensibilidade espiritual? Comente aqui agora, comente. É porque Deus está purificando a sua mente. A quarta coisa que acontece quando Deus purifica uma mente ou está purificando é que você começa a entender melhor a palavra de Deus. Você já percebeu já que você tem lido e você tem compreendido melhor? É porque Deus está purificando a sua mente. Deus vai purificar a mente de muitas pessoas aqui. Você crê? Você crê nisso? Você que lê a Bíblia e você não entende, e você quer entender, Deus vai purificar a sua mente. E você vai ver a diferença quando você for ler a Bíblia, você vai entender melhor. E já tem pessoas que por esses dias, por esses tempos, têm lido a Bíblia e você tem entendido melhor. É porque Deus está purificando a sua mente. Você tem percebido isso? Então comente aqui agora. Você tem lido a Bíblia e você tem entendido melhor? Comente aqui. É porque Deus está purificando a sua mente. E você que ainda não entende, Deus vai purificar a sua mente. Você crê? E depois você vai começar a ver esse sinal. O quinto e último sinal de que Deus está purificando a sua mente é que você começa a se sentir mais leve. Você começa a sentir a sua mente como uma mente como se saísse tudo, como se estivesse levíssima, só que uma mente muito inteligente. E você tem percebido que você tem dormido melhor, porque o cansaço da mente está sumindo da sua vida. Tem pessoas aqui que estavam com um cansaço mental muito forte que você nem conseguia dormir, e agora você melhorou. É Deus purificando a sua mente quando você sente a sua mente mais leve, a sua mente mais inteligente. E você tem pensado muito no reino de Deus, você tem pensado muito nas coisas de Deus, você tem pensado muito na obra de Deus. Esse é a quinta coisa que acontece, ou o quinto sinal, de que Deus está purificando a sua mente. Você tem percebido ultimamente a sua mente mais leve, mais em paz, mais tranquila? É Deus purificando a sua mente. Então tá aí 5 coisas ou 5 sinais que acontecem quando Deus está purificando a sua mente. Se você, desses 5 sinais, se você percebeu que pelo menos um está acontecendo na tua vida, é porque Deus já está purificando. E se você ainda não percebeu, comece a jejuar e a orar, que você vai ver que esses sinais, essas coisas vão começar a acontecer na sua mente. É porque Deus já vai começar a purificar a sua mente. Se inscreva nesse canal agora. Clique no joinha aí, dê o seu like, Deus abençoe.